Fala galera, começando mais um episódio do Vabolados, sempre batendo aqui na tecla, começando falando que a gente está em parceria aqui da Rádio Uva com a Sintonia Esportiva, então segue os dois canais que vai estar aí na descrição e bora falar de futebol, que é o que interessa. A gente tem aí rodada de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, time indo bem, time indo mal, assim, tudo... Programa recheado hoje. Tudo acontecendo, assim, Seleção, verdade. A gente vai falar do Ancelotti na outra, não, né? Não. Ainda não tinha acertado. Confirmado, né? Foi agora nessa semana que teve. Então, assim, tem bastante coisa pra falar. Então, vocês preferem começar pelo Ancelotti já? Matar o assunto principal da semana? O mafioso brotou, né? Dom Carlos chegou. Pô, a montagem dele, inclusive, com Rocha do Tropa de Elite é perfeita. Assim, a estética é maravilhosa. É um italiano, é a máfia italiana chegando pra fazer parceria com o Brasil. Agora assim, o Hexa vem. Pô, a esperança... Agora eu tô confiante. A esperança é essa, né? Não tem como não tá. Agora Um dos melhores treinadores do mundo, né? Mas, tipo assim, eu acho, é porque também acredito que seja por conta da pressão que a seleção tava tendo pra anunciar um novo técnico, né? Sim. Foi um anúncio meio merda, né? Com todo respeito. Tipo assim, foi... Mas eu entendo... Foi o famoso nota oficial. Mas eu entendo pela circunstância de, tipo, a CBF tava pressionada pra anunciar um novo treinador. E essa novela tava rolando. a novela E anunciou primeiro que o Real Madrid. E ele não gostou, né? Ele deu coletiva depois que a CBF anunciou e ele comentou lá que tipo, os caras falaram antes e todo mundo queria perguntar sobre a seleção. Mas ele ainda é técnico do Real Madrid. É que nem aquela parada de quando o Neymar foi anunciado no Santos, que quem anunciou não chegou a ser o Santos, foi o presidente do Santos que postou um vídeo com o Neymar. Aí acaba que... Aí quebrou o clima. Mas a parada é mais porque, tipo assim, o Ancelotti ele ainda tem vínculo com o Real Madrid. Ele é técnico do Real Madrid até o dia... E tá tentando título ainda. E o Real Madrid tá numa temporada conturbada, né? E por isso que ele ficou meio... E por isso que ele ficou meio pá com essa situação, porque a coletiva que era pra ser sobre o jogo do Real Madrid acabou se tornando uma coletiva sobre a seleção Imagina o clima que ficou depois que a seleção anunciou o Ancelotti. E ele tem maior respeito pelo Real Madrid. Então, é o time que ele mais tem mais situação meio chata. Tipo assim, é ele e o Milan, mas pô, no Real Madrid o cara tem 3 Champions só como treinador. Sim, claro. Então assim, eu acho que eu concordo com isso, porque... Você acaba de sair de um jogo, o time tá buscando o único título da temporada, porque foi eliminado na Supercopa, foi eliminado na Copa, foi eliminado na Champions. A maioria tudo pro Barcelona, tá quase perdendo a La Liga pro próprio Barcelona. Todos os El Clássicos. Primeira vez na história que perdeu todos os El Clássicos. Impressionante. Nem questão de não ganhar, perdeu todos, não teve nem empate. Então assim, tá nessa reta final ainda tentando correr atrás do Barcelona de alguma forma pra tentar se salvar com algum título. Aí, faltando poucos jogos pra temporada acabar, te anunciam em outro lugar como se você estivesse cagando pro campeonato atual. Exatamente, e ele deixou bem claro que esse não é o pensamento dele. Eu acho que era uma das paradas que tava impedindo já de ter esse anúncio antes, que é o cara tá focado no trabalho atual. Acho que não é nem a negativa dele de vir pra seleção. É porque, cara, você já aceitar um emprego, tipo, meio que anunciando que você vai sair do seu, fica meio estranho. Então, assim, eu entendo que a CBF fez isso pra tapar um buraco, já tacou lá, a CBF é da seleção, acabou. Mas eu acho que, tipo assim, a gente já esperou, 3 meses desde que saiu o Dorival, mais ou menos. E, tipo assim, se eles esperassem até junho, por exemplo, esperar o que não da ia CBF? fazer... Exatamente, não dá pra esperar muita coisa. Acabou, meus Parabéns amigos. Parabéns ao Barcelona pela Liga. Acabou. Então, tipo assim, acabou com o clima no Barcelona, acabou com o clima no Real Madrid, acabou com a moral, o Ancelotti já tá puto. Não, moral de... tá, perfeito. Pensei que tinha acabado com a moral dele. Do clube agora, no momento, entendeu? Não, então, tipo assim, já deu o técnico como um demitido demitido não, né? Como saindo da vida aí. O Ancelotti já tá meio bolado com a CBF, aparentemente, então o clima já não tá legal. Exatamente. Então, assim, seleção brasileira, CBF é aquela coisa maravilhosa, né? E não teve nem, tipo, uma notinha do Real Madrid falando, pô, obrigado. o Ancelotti vai ser falando que o Real Madrid não falou nada. sempre posta essa parada, costuma postar essa nota oficial. Comunicado. Foi tão seco quanto quando o Real Madrid anunciou Mas é o justamente Mbappé, por botou isso, nota porque oficial. ele ainda é técnico do Real Madrid, Sim, então o acho que contrato dele não vai ter tem meio dono. por que, tipo, falar, ele vai sair. Deixa rolar, tá ligado? Mas eu entendo e acho natural a postura da CBF, tipo, não é uma forma que eu concordo, mas eu entendo pela pressão que tava sofrendo, eu entendo a postura do Ancelotti também. Então Mas eles estão sofrendo pressão porque eles são ruins, né? Incompetentes, então, na verdade é essa. Senhor Edinaldo, você tá vendo isso aí que eu tenho certeza? Porra, vamos prestar mais atenção no próximo trabalho. Espero que não seja dentro do futebol, né? Vai pra outro esporte, faz qualquer outra coisa da sua vida. Mas assim, agora vamos voltar pros clubes cariocas, né? Que é o foco do nosso programa. Então, o primeiro jogo da semana na Sul-Americana, para manter a ordem certinha,
a gente tem o Vasco que perdeu mais uma vez. De novo, né? Enquanto a CBF tem o Edinaldo, a gente tem o Pedrinho, então realmente tá bem igual ali, né? Mas uma derrota, como normalmente aconteceu, parece que ele falou isso semana passada. A gente até tenta, tipo, trocar as luzes, tipo, pra não parecer que o Edilson tá falando a mesma coisa. Porque, tipo assim, os caras só perdem. Mano, daqui a pouco o Edilson não vai precisar mais participar, cara. A gente pega um clipe do Edilson falando que o Vasco perdeu, bota a participação dele aí em tela verde e acabou. Teve estreia do Diniz, né? Dinizismo aí que só funcionou no primeiro tempo, porque segundo tempo o time morreu. Tá aí. É isso aí, cara. Brasileirão também perdeu de virada por Vitória com 1 a mais. Novamente perderam com 2 gols de Renato Kaiser. Segunda vez na história. O Diniz estreou no Brasileiro? Com uma menos. Na Libertadores. Vitória com a menos, verdade. Vitória com a... O Vasco abriu o placar jogando com 1 a mais, jogou com 1 a mais a partida inteira e tomou 2 gols pro Renato Kaiser, ex-jogador do Vasco. Nesse período entre o jogo do Vitória e da Sula, teve demissão do Marcelo Santana, vulgo... Ninguém sabe o que ele fazia lá dentro. Beleza. Então, não, mas é sério. Funcionário fantasma. É um funcionário fantasma, né? Então... Já se falam de Rodrigo Caetano da CBF para assumir a vaga de diretor esportivo. Ah, tão bem então, né? CBF, instituição muito... Não, a gente vai sonhar com o Rodrigo Caetano, mas, cara, a gente vai sonhar com o cara da CBF e vai acordar com o cara do América Mineiro, com todo respeito aí, né? Mas é isso, cara. Próximo jogo agora já é Fortaleza pro Brasileirão. Semana que vem Aonde? Vai ser aqui, São Januário. Tá, então empate. A volta vai ter Operário, o segundo jogo do Operário pela Copa do Brasil também São Januário. Aí é derrota. E é isso, cara. É jogar com o apoio da torcida, porque se depender desse time aí, realmente não... E o Diniz... Eu cravei na pré-Copa do Brasil que algum carioca ia cair. Pelo momento conturbado, o nome ideal seria o Vasco cair pra eu dar essa cravada. O Tito tinha falado que os 4 tinha passado. Eu falei, eu não garanto nada. Eu falei que o que sofria mais risco era o Vasco por jogar com um time que é da Série B, mas é um time chatinho de ser jogado. E ganhando de 1 a 0. Exatamente. Não é o capital do o Operário, Federal. O Operário tem que tomar cuidado. Mas eu acredito na classificação dos 4. A gente vai provar que você tá errado semana que vem. Tomara. Quer dizer, eu espero que o Vasco prove. O elenco do prove, Vasco né? da Gama tá querendo provar mesmo. Então, assim... tem que dar chance pros times de menor investimento, né? Pô, tem que... deixa os caras passar, né? Na Paraíba. O Vasco nem tá precisando de dinheiro, tá? Tranquilaço, tá vivendo férias. Em férias o Vasco. Achamos o petróleo em São Januário. E vem cá, eu queria saber uma coisa. Hugo Moura tá com crédito? Nossa. Que fez uma merdinha contra o Palmeiras, foi expulso no último jogo. Pô, se for falar jogador com crédito no Vasco, cara, de uns 22, só um... O Verrete. Um 2 que tem só o Verrete e o Léo Jardim, os dois extremos. Cara, no meio, aqui, o problema do Vasco é o meio. Fez uma defesaça. Cara, ali no Vasco agora, é Léo Jardim, mesmo falhando em alguns momentos, mas, porra, não tem como criticar o cara. O Verrete, que, porra, é gol quase todo o jogo, só que, pô, 36 anos de idade, não tem mais aquela mobilidade. E o Nuno Moreira, que foi o único acerto do Vasco nessa temporada. Tá complicado, cara. O Hugo Moura realmente é uma peça bem questionável. E é isso aí, né? O Piton também deixou o futebol no ano passado e vai ter um jogador daqui a Nuno pouco. Moreira, é a opinião minha aqui, né? Só viu um jogo, 2 jogos no Moreira, ele tem a cara do Corinthians. Que isso? Que isso? Nada. Que afirmação aleatória. Tipo assim, se fosse aí do Vasco, é a cara do Corinthians contratar ele e ele, tipo, deitar lá, tá ligado? Cara, eu juro por Deus, eu não consigo entender de onde veio essa afirmação. Eu acho que você pode estar completamente certo. Nuno Moreira, tipo, português, pá. Corinthians. Português, pá. Até continua. É a cara do Corinthians. Até continuando. Cara, o pior é que, tipo assim, eu teria que parar pra analisar a cara do Nuno Moreira. Tá ligado? O Romero é a cara do Corinthians também. Mas aí... O Yuri Alberto é a cara do Corinthians, mesmo não sendo estrangeiro. Mas aí, tipo, são jogadores do Corinthians, né? Mas, tipo assim, quando o Yuri Alberto era do Inter, eu já achava isso também. Ah, entendi. Saca? Não sei. Corta pra daqui a uns 2 anos aí o Nuno Moreira jogando muita bola no Corinthians, aí você puxa esse clipe aí. E só pra falar, tipo, o problema do Vasco é o seguinte, né? O Vasco tem 2 bons jogadores, um no gol e um no ataque. O problema é o que tá aqui, ó. É um meio campo. O meio campo, da zaga até o ataque. O meio campo não existe. O problema são os 9 jogadores que estão metidos no meio do atacante e do goleiro. Se pudesse jogar um artilheirinho, goleiro-atacante... Não adianta você ter um restaurante com os melhores equipamentos e sua comida não presta, pô. Olha aí. O porteiro... Não tem como. Não tem como. O porteiro é muito bom, o cozinheiro é muito bom, mas o salão de jantar é uma merda. O salão de jantar é horrível, cara. Não tem onde sentar ali pra comer comida, pô.
pô. Não tem cadeira, não tem garfo. Senta no chão, pô. Não estamos falando de restaurante. Não estamos falando de restaurante. Agora, pô, até sair, que senão a gente vai ficar falando mal do Vasco até o programa acabar, mas assim, a gente tem o Fluminense e tem o Botafogo. Vocês preferem ir por qual caminho primeiro? Fluminense primeiro, né? Fluminense jogou primeiro, né? Fica à vontade. Fluminense perdeu pro Galo na Arena MRV, estreia do Tapetinho, mantemos a cartela. Do Fluminense não ganhar em gramado sintético. Alérgico a gramado sintético da história do Cara, futebol. eu lembrei muito de você vendo esse jogo. Cara, é assim, o Fluminense até abre o placar com o gol do Canóbio, bonito gol, inclusive. Cannabis. Mas assim, cara, é uma derrota que... Aquela derrota que você não consegue explicar, tipo, por que perdeu? Só perdeu do nada. Exatamente, tá ligado? Porque, tipo assim, não jogou horrivelmente mal pra perder o jogo. Que nem fez ano passado com o próprio Galo. Exatamente. Não, mas a gente ganhou do Galo fora de casa até. No caso, você tá falando Não, da na Libertadores, Sim, perfeitamente. Aquele jogo ali a gente merecia ter perdido mesmo. Mas jogamos no Mineirão contra eles, ganhamos de 2-0. Sim. Então, assim, não é um time impossível de ganhar fora de casa. O Fluminense estava ganhando o jogo. Toma um empate num chute do Rubens, que nunca mais vai acertar na vida. Aquela pancada série, ali. né? Com o Galo, Extrema com a felicidade. torcida do Galo gritando, time sem vergonha. Mano, eles estavam vaiando antes do segundo gol também. Time sem vergonha. Aí ele chuta e faz o gol. Com É todas as literalmente isso, é literalmente isso. E depois o Galo vira o jogo, o Fluminense empata com o Kevin Serna. E no final do jogo tem uma sequência de 5 escanteios. Escanteio de novo. É aquele momento que tu sabe que em algum momento teu time vai tomar o gol. Exatamente, cara. E eu tava torcendo pra, pô, se sair o gol agora é muita covardia, muita covardia. E saiu o gol e rolou até uma polêmica com o Leão, porque ele tava impedido e atrapalhou o Fábio. Teve gente que falou que ele interferiu no lance. Teve gente que achou até que a bola tocou. Que ele encostou na bola. O ângulo de uma trás. imagem perfeita, só que o VAR nem chegou a checar. Tá É que, cara, é estranho que, tipo assim, essa parada de ângulo de imagem no futebol sempre traz polêmica, porque em uma imagem fica claro que ele não fez, e na outra traz dúvidas se ele fez ou não. Mas a imagem mostra exatamente a linha do gol, ele impedido, e na hora que a bola chega, ele pula e atrapalha o Fábio. Então ali ele interferiu no lance. O Fábio não consegue... o Fábio tem que tirar a mão, tá ligado? Pra não bater nele. E aí depois ele vai cabecear a bola, mas não sabe se encostou ou não. Mas que ele interferiu no lance, isso é fato. Entendi. E por ele estar em impedimento, o gol tinha que ser anulado, mas nem chegou Teria a ser que rever checado, esse lance pra ter uma opinião só que o formada. problema é que às vezes o VAR ele tem que olhar numa imagem, parece até de uma Tech Pix, né? Porque, pô, não tem qualidade é que os caras nenhuma não na chegaram imagem. nem a olhar. E o juiz ficou com muita pressa pra iniciar o jogo de novo. Que nem aquele lance lá que foi que checasse se a bola tinha entrado ou não, porque primeiro a CBF não tem a tecnologia da Goal Line, que já é Exatamente. absurdo. E pra piorar de tudo, além de não ter a tecnologia da Goal Line, eles têm simplesmente uma câmera que filma em 480p. Você dá o zoom, você vê um monte de coisa granulada e, tipo assim, tu vê um quadrado, a bola vira um quadrado e tu tem que ver se ela passou da linha ou não. Então, tipo assim, É bizarro. é bizarro, porque você tá vendo aqui, esperar, né? o pixel da bola tá aqui, só que você fica granulado pro lado. Então tu não sabe aonde que a bola tá acabando, entendeu? Aí sempre fica aquilo de, a bola entrou, bola não entrou. E é a mesma coisa a bola bateu na pessoa, não bateu na pessoa. Fica tendo que ver o curso de onde a bola vai. Tem a câmera de dentro do gol que mostra, tipo, quando ele cabeceia, o cabelinho dele até mexe, assim, tá ligado? O cabelinho dele cai. Então essa Perfeito. câmera tava muito boa, É. inclusive. É de Exatamente. dentro do gol, ele cabeceou na cara da câmera, tá ligado? E depois tem Sul-Americana, Fluminense jogou com a União Espanhola, tinha que ganhar, né? Obrigação ganhar. E Everaldo, né? Acho que foi. É o homem nome da do Sul-Americana, jogo. né? Porra, É V9. Show de futebol do Flusão? pô, muita coisa. Você acha que ele vai vir muita pra... coisa. Ele vai vir pra Muita coisa. substituir o... Ah, O 0-1? mano, não tem como. Não tem como. Não tô falando em representatividade, falando em posição mesmo. Você acha que o Cano uma hora vai virar reserva? Futebolisticamente falando, ele não é a altura do Germancano, mesmo o Germancano estando mal. Pô, tem um lance que é uma bola que o John Arias cruza e o Cano sempre pega aquela bola ali de primeira. Todo mundo tá ligado nessa jogada dele. Sim. O Everaldo fez a mesma coisa, só que errou o tempo da bola, chutou pra fora, enfim. E depois tem um pênalti. John Arias e Ganso, que são os batedores oficiais em campo. E o Everaldo vai pra cobrança, perde o pênalti. E aí é devastação no Maracanã. Todo mundo clima de velório. Incrédulo. Perdeu o gol no rebote. E aí, enfim. Mas ele fez gol depois. Não, o Everaldo não.
Ah, quando você começou a falar do Everaldo, eu achei que era alguma coisa muito boa. Não, estava sendo irônico. Ah, entendi. Legal, estava sendo irônico. Você confundiu as coisas. Eu trouxe todo um contexto, perguntei se ele ia assumir, alguma coisa do tipo. Eu realmente tô achando que tava elogiando o Everaldo. Não tá elogiando o Everaldo. Desculpa, gente, eu não assisti o jogo do Fluminense. E aí tem o gol do Kenaldinho, né? Jogada do Fluminense também, cruza a bola na área, ele cabeceia sozinho, gol. E depois o Fluminense mete 2-0 com o Samuel Xavier, o Martinelli chutou de fora da área, o Samuel Xavier pega o rebote, faz o gol, chutando cruzado. 2-0, né? Tipo assim, ainda bem que ganhou, porque aquele pênalti lá ia fazer falta, se o Fluminense não ganha, e ia cair a culpa toda no Everaldo, mas tem que ser cobrado de qualquer forma. E foi isso, né? Acho que o Fluminense tá bem aí na Sula, vai jogar o último jogo em casa contra o C Caldas. Só ganhar tudo caminhado pra uma só pra garantir a classificação ganha. em primeiro lugar aí. Primeiro me retratar aqui, que eu realmente achei que você tava falando bem do Everaldo. Porque a última imagem que eu tenho do Everaldo foi uma partida dele na Sul-Americana, que foi a goleada... 5-0 contra o São José. Que ele fez 2 gols, deitou. né? Ele deitou. Foi 2 dele, 2 do Cano e... 2 do... Ai, nem lembro. Foi muito então, gol, muito gol. Sim, mas eu lembro de vocês falando no grupo, gol, assim, porque eu não cheguei a parar pra ver, porque enquanto tava rolando o jogo do Fluminense, tava voltando pra casa no ônibus. Então, não parei pra ver. Então, eu não sabia dessa parada do pênalti perdido. Então, só me retratando aqui sobre isso. E ainda rolou uma... Desculpa. Rolou uma outra polêmica que, na hora do pênalti, o maluco invadiu a área e esse cara tirou o rebote do Everaldo. Uma regra que nunca ninguém segue. A Conmebol também não checou o lance, o VAR não checou o lance. Nunca ninguém segue isso. E ele... Claramente dá pra ver que o cara invadiu a área. Também teve um pênalti no John Arias, mais uma vez, né? Puxaram ele dentro da área, ele caiu. O John Arias, inclusive, todos os lances de pênalti não marcados são em cima dele. Exatamente, porque o cara incomoda bastante, né? Ele tá sempre ali dentro da área, pisa, faz jogada, não sei o que, então, consequentemente, ele que vai sofrer esses contatos. Incomoda muita e gente. O juiz não deu nada, seguiu o lance. Teve gente que falou que não foi pênalti. Eu olhando o lance, assim, o cara realmente puxa, mas eu acho que o Arias conseguia finalizar a jogada, tá ligado? Só que como ele sentiu o puxão, ele caiu. Eu realmente acho que teve o puxão, o cara puxa a camisa pra caramba. Esse tipo de lance, ele cria muita polêmica, porque quando o jogador ele tem a oportunidade de continuar e ele cai depois, dá aquela sensação de forçação de barra. Exatamente. Tipo assim, eu vi, tipo assim, dava pra chutar, mas dá pra ver que, tipo assim, a passada dele foi prejudicada pelo puxão, tá ligado? Quando ele dá o passe pra poder chutar a bola. Então... Enfim, não deram pênalti. Mas pelo menos não fez falta. Exatamente, mas... E seria o segundo pênalti do jogo, né? Segundo pênalti. Isso é uma parada que também o juiz adora, tipo, já dei um pênalti, o time já tá ganhando. Fica então nessa parada de compensar pro outro time, né? Compensar um serviço que já é mal feito. Exatamente. Então assim, agora a gente tem sobrando, né, Botafogo e Flamengo. Vamos primeiro pelo Botafogo. Eu confesso que não cheguei a ver o jogo de ontem, vi as repercussões do jogo. Mas o jogo de domingo, Dia das Mães, né? Queridíssimo jogo Dia das Mães. Eu vi um 4-0, assim, uma sonora goleada em cima do Inter. Pô, bizarro. Inter, né? Que tava sendo um dos candidatos ao título e tomou taca, né? Na verdade é essa. Levou assim, um apavoro. Do nada mesmo. Não, tudo bem, o Inter vai com o time reserva e tal. Pô, vai decidir Libertadores agora. O Inter joga hoje ou o Inter já jogou? Eu tenho que conferir até isso. Eu acho que joga hoje. Mas eu acho que joga hoje. Os times brasileiros, assim, que estão na Berlinda, né? Por exemplo, o Flamengo, que daqui a pouco e aqui eu tenho uma informação. O Fluminense é o único dos brasileiros na Sul-Americana que é líder do seu grupo. Valeu. Eu vi essa informação nos stories do Zezão Tricolor. Eu acho que é o único time brasileiro que tá tranquilo nas continentais, e o Palmeiras também. Mas na Sul-Americana é o único brasileiro líder. E a gente que coloca os brasileiros, a gente não coloca, é um fato isso, os brasileiros, bom, a maioria, né, tirando o Vasco, aquela brincadeira, são superiores aos times que estão na Sul-Americana. Na América Latina, elite do futebol tá aqui, você vai jogar com, sei lá, um Porto Cabelo. O time amador, toma 4. Né? Vai jogar com o Central Córdoba, toma taca no Maracanã, isso que não pode. Vamos voltar do Botafogo. Pelo amor de Deus, a gente perder aqui. Tá, Botafogo... 4-0, sonora goleada, 4 golaços, além de ser uma goleada absurda, foram 4 golaços. Eu tava, inclusive, aí pela sintonia, cobrindo esse jogo junto com eles, e, um jogaço, quer dizer, não foi um jogaço no começo do jogo. Mas o Botafogo ele tava fazendo um jogo democrático, tranquilo. Um jogo correto, né? Não, um jogo correto, fazendo o suficiente que alguma hora a bola ia entrar. Perfeito. O Botafogo tinha mais a bola, tava tocando mais, só que o Inter, mesmo jogando com o time reserva, o Inter é um time perigoso, então você não pode dar certas bobeiras, né? Sim. Que em algum momento os caras vão cravar. Só que do nada o Botafogo achou um gol.
Eu tô tentando me recordar agora qual foi o primeiro. O primeiro gol foi do Igor Jesus. Foi do Igor Jesus, é. Se eu não me engano, o cara do Botafogo, eu acho que era o Vitinho, lateral, ele cruza. O Aguirre do Inter, ao invés de afastar, ele meio que tenta dominar. Eu não entendi muito bem o que ele fez. Só que a bola sobrou pra frente. A bola escorregou pra frente assim, devolveram no Igor Jesus. O Igor Jesus cravou, foi um belo gol. Não foi um golaço, mas foi um belo gol. E depois, cara, o Marlon Freitas acha um cruzamento pro Arthur em contra-ataque. O Arthur bate muito bem de esquerda, assim, um lançamento absurdo do Marlon Freitas, que nesse jogo, se eu não me engano, deu 2 assistências. E, cara, é um volante muito subestimado no futebol brasileiro. É um cara que ele não aparece tanto em gol, não aparece tanto em assistência, nessa partida apareceu, mas é um cara que joga muita bola, foi um dos principais nomes do Botafogo na temporada passada, mas a galera gosta muito de falar do Almada, do próprio Igor Jesus, do Savarino, do Luiz Henrique, e esquece dessas peças de organização do time que mexe muito. E nessa partida o Marlon Freitas jogou muito, pra mim foi o destaque do jogo junto com o Arthur. E assim, mereceram ganhar 4 mesmo. 4x0, né? 4x0, mas assim, 4x0 eu não esperava. Acho que nenhum botafoguense no Newton Santos. Contra o Inter aquele 2x1 honesto. Acho que um 2x0, 1x0, 2x1. Um placar que você vai aceitando aquilo ali, né? Passa uma imagem de, tipo assim, de um time grande jogando contra um time pequeno. O Internacional, ele, no final do jogo, já tinha acabado tudo, né? E assim, o foco do Inter é a Libertadores. E se o Botafogo mostrou tranquilidade no Brasileiro, na Libertadores. Quase que... Mas ganhou. Quase que ganhou. A gente não pode ser tendencioso. Tomou um sustinho. Mas quase que ganhou, porque era obrigação ganhar pra tomou um empate, se tomasse mais um gol... Se toma o 3x3, Botafogo era tava juntos fora. pela Sula. Hashtag juntos pela Sula. E ia acabar, né, dando uma cobrada em cima do Flusão, né? Porque o Flusão, até o momento, a gente tá tratando o Flusão como o nome da Sul-Americana. Se cai mais um BR da Libertadores pra Sula, fica uma parada mais esquisita. Exatamente. Então, assim, acho que bom pro Fluminense. E eu acho que inevitavelmente vai cair alguém pra Sul-Americana, tá? Cara, eu acho. Ou Inter ou Bahia deve cair. Porque eu não acho que Inter e Bahia passem juntos. O Flamengo, hoje a gente vai descobrir o que vai acontecer. Aguardem os próximos episódios. Eu também não quero garantir o Flamengo como vencedor aqui, porque Central Córdoba eu fui pro Maracanã grandão, né? Hoje eu tô aqui pra ver um 5x0. Saí de lá 2x1, quase me matando. Situação devastadora. O Flamengo jogou com quem no Brasileiro? Bahia. Jogou Bahia. Mas Ganhou, né? vamos completar isso aqui? Foram gols de Juan Cruz, que eu pensei até em comentar um bagulho estranho, mas deixa pra lá, depois pesquisa o nome dele que você vai achar aí o que tá rolando sobre ele. Igor Jesus, Arthur, e tomaram 2 gols do Palácios. Olha aí. Tomás Palácios. E se toma o terceiro, era a devastação total. É, devastação, juntos pela Sula, aquela coisa toda. Mudava o mosaico. Mas tem que pontuar aqui o gol do Arthur, o gol do 3x2, é um bonito gol. Ele já Arthur recuperando o futebol. Já domina, dando aquele tapa pra frente, bola passa embaixo da perna do cara, de chapa. Voltando até o Arthur. Caiu pra um lado. Lembrando o Arthur Bragantino, que foi o que fez o Palmeiras contratar ele. Não, nada, parecia que foi um gol de escolinha, assim, sub-12. Ele fazendo um gol no sub-12. Mostrou categoria, né? Fiquei meio puto, confesso, mas... Queria ser porra, eu te adiante, não pode tomar gol desse. mas aí é mais competição na Sula, mas tu quer zoação também, né? Óbvio. Tu quer o humor, né? Exatamente. A questão de ter aquela alfinetada ali, de tu poder postar uma zoaçãozinha depois, é bom, né? O atual campeão caindo na fase de grupos, Quer poder zoar aquele... É bom. Tem a resenha, tem ali a resenha. Tá ligado? Ainda mais pro perfil @da Tricolor, né? Aí o engajamento vai lá em cima. Porque tem de botafoguense querendo caçar no Tricolor lá nas sua área de moradia. Mas aí, siga a Tricolor, inclusive, para ver o seu time sendo zoado, ou se você for tricolor, pra você ver o Fluminense sendo criticado aí pelo momento, ou elogiado, né? Obrigado por isso. E agora vamos para o Mengão. Mengas. O que a gente tem pra falar aqui? Mengão, hoje é 1x0 LDU. Por que ele tá tomando a voz aqui? Eu não entendi nem. Não tá no lugar de fala. Acabou de falar do Fluminense, acabou de criticar o Botafogo e agora tá querendo falar do Flamengo. Bom, segure-se. Vamos pra Campeonato Brasileiro primeiro, né? Não vamos nos apressar e falar da Libertadores, que ainda nem aconteceu. Mas Campeonato Brasileiro, 1x0 Bahia, aquele joguinho também cansado. Foi um jogo que o torcedor vê já sabe que vai ganhar, mas a gente já esperava a vitória também. Mas não foi um show também, tipo, como a gente estava acostumado. A Arrascaeta, nosso Uruguai artilheiro, nosso monstro, nosso 10, nosso Deus, nosso gênio, nosso... Ele é mais alguma coisa? Ele é mais alguma coisa? Todos esses adjetivos.
Fez mais um gol, né? Artilheiro do campeonato? Com certeza. Artilheiro do campeonato. Muito artilheiro. Isolada. Mas foi um jogo tranquilo. O problema era vencer pra ter confiança pra hoje. Hoje é a grande questão do problema. No nosso ano, o jogo mais importante do ano, nessas passagens. O Arrascaeta, só trazendo a informaçãozinha aqui, ele só não fez gol no Campeonato Brasileiro em... Calma aí, pra eu não errar a informação. E um jogo? Que eu tô achando aqui. Deve ter sido que eu tô procurando o Flamengo e Inter. Cadê o Flamengo? Foi 0x0 também. Não, o Flamengo não, foi 1x1. Mas ele não jogou, ele tava fora. Mas não foi gol dele. Todos os jogos que ele jogou, ele só não fez gol no Vasco. Fez gol no Grêmio, fez gol e assistência no Juventude, não fez nada com o Vasco. Gol e assistência no Corinthians, gol contra o Cruzeiro e gol contra o Bahia agora. São 4 jogos seguidos fazendo gol, e no Brasileirão, de todos os jogos que jogou, só não fez gol em um. E atualmente está com... 7. Só pra passar a informação certinha, 7 gols e 3 assistências no Campeonato Brasileiro. É o artilheiro e vice Passa a impressão de que é o único que está jogando futebol nesse time. E ao mesmo tempo não tá jogando bem. Exatamente. Ele faz o gol no começo do jogo, desaparece o resto do jogo inteiro. O Arrascaeta, ele fez o gol, ele tem vários gols no Brasileirão também, inclusive na Libertadores contra o Central Córdoba lá na Argentina, aconteceu exatamente a mesma coisa. Primeiros 10 minutos, gol do Arrascaeta, e depois ele desaparece. Ele passa muito esse clima de instabilidade que o Flamengo tá passando no momento. É porque se o cara não tá tão bem... Porque tá ganhando, mas também não... Não convence, ganha, mas não convence. O Fluminense tá, quinto no Brasileiro, líder na Sul-Americana, mas não tá convencendo. A cobrança, eu acho que a gente tem... O torcedor de futebol, do futebol brasileiro, tem uma cultura realmente, tem uma cobrança muito elevada. Então, tipo assim, a gente não basta o time vencer. O time tem que vencer, jogar bem, amassar, golear, fazer tudo. E o Flamengo, acho que ele ainda tem uma cobrança a mais pelo elenco que tem. E os jogadores, sendo jogadores como a gente conhece, o Arrascaeta, por exemplo, sendo por muito tempo aí eleito o melhor jogador do futebol brasileiro e tal. Todo ano alguém elege o Arrascaeta dessa forma, como grande craque do futebol brasileiro. Então fica essa cobrança que o cara tem que jogar sempre muito bem, tem que dar assistência. Então assim, ele tá na temporada artilheira dele, daqui a pouco ele já vai passar a quantidade de gols que ele fez em 2019, que foi o ano que eu acho que ele fez mais gols, que fez uns 14, 15 gols na temporada. E só no início do Brasileirão tá com 7. Então assim, ele é o artilheiro sendo meio campista, tendo Pedro no time, que agora voltou, tendo várias outras pessoas pra fazer gol, e ele é o artilheiro sendo o meio campista. Então, assim, a temporada do Arrascaeta não dá pra falar que é ruim, mas dá pra ver que o time do Flamengo tá passando por um momento em que várias peças ali podem corresponder de forma mais satisfatória. E, cara, com todo respeito, se tem um momento pra essa chave ser virada, é agora. Porque se a chave não virar hoje, pode ser que dê uma merda federal. Complicou ainda mais por causa de ontem, né? Que acho que foi o Tátira que ganhou... Tátira ganhou de virada. Jogo, Ganhou de virada O Tátira não. O Central Córdoba ganhou de virada do Tátira fora de casa. A liderança do grupo. Primeira vez dos caras na Libertadores já estão assim. É uma brincadeira de mau gosto. E hoje tem a nossa final contra a LDU, né? No Maracanã. E depois a final contra o Tátira na outra semana, porque ainda tem Copa do Brasil. Tátira tem altitude? Não. E hoje é um jogo que demonstra muito bem o psicológico dos nossos jogadores, que eu acredito que é... Vai demonstrar, no caso. Que demonstra. É um jogo que demonstra isso porque é um jogo que... A gente não, né? Porque eu não sou jogador do Flamengo, né? Mas o time tá acostumado em momentos de pressão. Jogadores Bruno Henrique, Arrascaeta, outros até mesmo que não passaram pelo Flamengo, passaram por pressão em outros clubes, mas que é um cenário, tipo... É agora ou nunca. Porque hoje é final, mano. Nos últimos anos o Flamengo nunca chegou a passar por essa situação de tipo assim, pode dar merda. Mais ou menos. Quase era a situação, tipo, complicada, mas no cenário, no cenário que tá... Muito o Flamengo depende de resultado. Não, de 19 pra cá, querendo dizer, né? Porque dos outros anos era uma coisa inacreditável. Mas 19 pra cá é um momento mais complicado de, tipo... Que o torcedor olha e fala, cara, se não prestar atenção vai dar merda. Exatamente. Porque, tipo assim, tem uma eliminação nas oitavas de final de 2020, né, pro Racing. Mas, oitavas de final, agora cai na fase de grupos, é uma parada... A chance é muito alta de todo mundo no grupo terminar mais ou menos com a mesma pontuação. Porque o Córdoba agora, ele tem 11. A chance, o Flamengo só pode chegar a 11. Então tem uma chance muito grande do Flamengo ganhar da LDU, ganhar do Tátira, a LDU ganhar do Córdoba na última rodada, ficar Flamengo, Córdoba e a LDU com 11 pontos. E o que vai diferir primeiro, segundo e terceiro lugar é saldo de gols. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Flamengo na classificação em 2019. Todo mundo com o mesmo saldo. Ficou Flamengo, Peñarol e, se eu não me engano, foi Flamengo, Peñarol e LDU também.
Ficou os 3 com o mesmo ponto. Passou todo mundo com 10 pontos. O Flamengo passou por causa de saldo, porque empatou o último jogo, manteve um saldo bom, porque fez aquele 6-1 e um 3-1 com a LDU. Então, assim, de novo, deve acontecer a mesma coisa do Flamengo, todo mundo passar na mesma situação, mesma quantidade de pontos. Então tem que fazer saldo. Além de ganhar, tem que ganhar bem hoje, pelo menos uns 2-0 para acabar com o saldo da LDU. E contra o Tátira, irmão, tem que desfilar futebol. Se o Flamengo for eliminado de fato da Libertadores e vá pra Sula, é fora Felipe Luiz? Não. Vai ter gente, cara, com certeza vai ter gente que vai fazer isso. A minha opinião, não acredito que seja a opinião geral da torcida. Mas eu acho que não é fora Felipe Luiz. Porque, cara, acho que ele começa a balançar no cargo? Cara, mas balançar no carro, qualquer treinador balança. Se o Flamengo perder 2 jogos seguidos, ele já começa a ser, nossa, ele tá sendo burro, tá mudando errado, tá fazendo... Só que você não pode pegar, como eu já disse, o Felipe Luiz tem uns 40 jogos à frente do Flamengo. Dos 40 jogos, o Flamengo ganhou 30. O Felipe Luiz tem 3 títulos. Tem 3 títulos. 3 títulos. O Flamengo tem 3 derrotas. O Felipe Luiz ganhou 3 títulos, tem 3 derrotas. Se contar com a Taça Guanabara, que eu não conto, são 4. Mas, assim... Nem essa questão de título e derrota. A questão é você ver o futebol que está sendo jogado. Na grande parte do tempo, o Flamengo jogou muita bola. É a única vez que o Flamengo tá variando. Então, foi o que eu falei até em um outro episódio aí. O ciclo do Felipe Luiz no Flamengo começou invertido. Meteórico. Começou lá em cima e agora tá descendo, mas isso é normal. Como é que você vai ficar mantendo toda hora? Vai pegar o título toda semana? Ainda mais como você falou, né? Que o Flamengo não sabe jogar a fase de grupos. Então já é um balanço. Cara, o Flamengo já se ferrou com o Abel Braga, quase deu ruim. O Flamengo já se ferrou com o Zé Ricardo. O Flamengo já se ferrou com Paulo Souza. Já se ferrou com o Vitor Pereira. Tudo bem que eu só tô citando nomes incríveis aqui, né? Só a nata da sociedade. Mas assim, não dá pra você virar e falar que... Mano, por exemplo, todos os técnicos do Flamengo que foram demitidos recentemente, eu não consigo confirmar pra você que todos foi a decisão correta demitir e que não daria certo de nenhum jeito. Um ou outro eu acho que sim, que realmente não dava pra manter. Eu acho que só tem 2 nomes que daria pra manter, o resto não tinha como mesmo. Não, então... só Renato Gaúcho e Rogério Ceni. O Dorival nada a ver? O Dorival não foi. A diretoria fez o contrato dele até o final do ano e não renovou, porque já tava em conversa com o Vitor Pereira. Isso é conversa pra nunca mais ser conversado. Mas o Dorival era óbvio que tinha que continuar. Mas, tipo assim... Mas a galera queria sair dele. Não, o Dorival, a grande parte da maioria da torcida, maioria. Muita gente falou porque ele jogou... O Flamengo não jogou bem a final da Libertadores e não jogou bem a final da Copa do Brasil. Ganhou. Então, eu não tô defendendo esse ponto não, meu Deus. Mas não foi a maioria, se tu chegar na Gaviões, tá lá fora, não jogou bem na final. Exatamente. O Fluminense jogou porra nenhuma contra o Boca. Mas todo mundo falou isso. Mas não foi a maioria, o que eu tô falando, tipo... Sim, não era uma realidade. O consenso da maioria era que o Rogério Ceni devia sair. Eu não achava que devia sair, campeão de tudo. O Rogério Ceni ficou conturbado o bastidor. O Renato Gaúcho, ele mesmo se complicava. Ele mesmo virou pra ele e falou, estou deixando... Ele perdeu de 3-0 dentro do Maracanã na Copa do Brasil e falou, estou deixando meu cargo a posto. Se quiserem botar outro treinador no lugar, pode colocar. Então, tipo assim, ele se demitiu, deixou o contrato dele na mesa pra ele meter o pé. Então, como é que fica isso aí 2-3 semanas antes da final da Libertadores? Perdeu a final da Libertadores, perdeu pro Fluminense no Brasileiro. Então, tipo assim... Então, assim, o Renato Gaúcho, ele jogava um futebol bom, foi variando, o time começou a jogar mal, realmente começou a variar, só que se o time jogou bem uma vez, ele pode voltar a jogar bem. Assim como o Grêmio do Renato, aconteceu várias vezes isso. Parava de jogar bem, depois voltava. Lógico, não pode ter um gap de 2 meses jogando mal. Isso não pode acontecer. Agora, o Dorival, ele teve essa parada da galera criticar ele, porque o time não jogou tão bem as finais e depois variou no Brasileirão. Só que, meu irmão, o Brasileirão já tinha ido embora. O flamenguista queria que ganhasse o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, e queria que ganhasse bem os outros jogos, com um monte de gente saindo por lesão, indo fazer cirurgia, saindo pós-final de Libertadores, e eles querendo que ganhasse. Aí perdeu, empatou pro Sport, sei lá que jogo era. Aí a galera, o Dorival não tá conseguindo manter, ano que vem não vai ser a mesma coisa, e começaram a reclamar. Aí o Vitor Pereira, que fez uma boa temporada no Corinthians, começou a surgir o nome dele, foi ventilado, a diretoria foi atrás do cara, não renovou com o Dorival, deu tudo de merda que deu no ano seguinte. É história, né? Aí o resto é história que eu não quero né? Aí dito isso, Felipe Luiz, se for eliminado agora, não quer dizer que ele tem que ser... Não vai ser eliminado, porque são 10h39, tá? 15 de maio. O jogo hoje é que horas? 9h30? 9h30. Lá por... Daqui a 10 horas, exatamente. Não, lá por 10h38 da noite, você vai olhar pro placarzinho e vai estar lá, 4-0 Flamengo, 2 do Pedro. Isso.
Com isso eu vou encerrar o programa, porque eu vou deixar bem claro onde tá a parte que ele falou isso, pra caso aconteça o contrário. Eu nunca mais olhar na cara desse vagabundo. Aqui. É exclusivo. Mas enfim, vamos encerrar o programa aqui. Sim, ele mais uma vez. Desnorteado, mano. Cadê a previsão? Ele ficou desnorteado. Eu fiquei mal. Manda nós, pô, confiança sempre. Vambora. Vou até encerrar o programa aqui pra vocês, anunciando novamente, né, a parceria com a Rádio Uva, Sintonia Esportiva. Agradecer a participação de todos no programa. Um abraço. Tchau, pessoal. Fora Pedrinho. E é isso aí, galera. Segue o perfil, se inscreve, segue todo mundo nas redes sociais que vai estar aqui na descrição e tamo junto. Abraço. Alô, rapaziada.